Bom, vamos lá começar mais um Trocando Ideias. Aproveite esse momento, curta com a gente aqui as perguntas e se você está em casa e tem pergunta, mande para cá, trocandoideias@lpc.org.br. Você já sabe como funciona, você manda a sua pergunta para cá, Reverendo Hernandes responde para você. Pastor, como é que vai? Tô bem, Tiago, e você? Tô bem também. Privilégio estar aqui mais uma vez com você, viu? O privilégio é todo nosso. E as nossas perguntas hoje estão boas? Estão boas, então, muito interessantes. Vamos lá, né? Eu quero ir direto então. Então vamos. Vamos lá. A gente tem aqui a participação do Reginaldo Oliveira. Pastor, como o senhor vê as igrejas reformadas que adotam a salmodia exclusiva? Bom, Tiago, eu não posso ser um crítico porque não é a nossa prática, mas respeito quem adota. Respeito. Embora acredito que nós podemos e devemos também usar outras músicas que são compostas ao longo da história da igreja. É bem verdade que os salmos são inspirados por Deus e foi o inário do povo de Deus. Mas eu entendo que quando Paulo menciona lá em Efésios 5, no capítulo 5, e eu vou ler esse texto, diz assim o apóstolo Paulo: E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, nós temos uma inódia riquíssima, que ao longo dos séculos foram compostas. É claro que nós não podemos reivindicar inspiração, porque inspirada é a Bíblia, mas são verdades plenas da proclamação do Evangelho, da adoração a Deus. Então, nós adotamos os hinos clássicos, adotamos cânticos espirituais. Agora, o que precisa existir, penso eu, Tiago, é uma análise cuidadosa, rigorosa da teologia da música. Cabe ao pastor da igreja, que, no meu entendimento, é o responsável pela liturgia, passar essas músicas, as letras e as músicas, pelo filtro das Escrituras. Se a teologia é boa, devemos cantá-la. Você pega, por exemplo, Castelo Forte, Martinho Lutero escreveu. Você pega, por exemplo, Amazing Grace, do John Newton, que talvez é a música mais cantada no mundo. É uma letra maravilhosa. Nós temos cânticos espirituais com letras maravilhosas, e eu não vejo por que não cantar. Agora, respeito quem acredita e pratica. Nós só cantamos salmos. Ok. Eles têm todo o direito de fazê-lo. Agora, nós temos um outro entendimento, que podemos cantar os salmos, podemos cantar os hinos, podemos cantar os cânticos espirituais. O que precisa é passar tudo isso pelo filtro da palavra de Deus. Como dizia Lutero, música é uma avenida de pista dupla. Na mesma medida que nós adoramos a Deus, nós edificamos a igreja. Está lá no Salmo 40, verso 3. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Respeitando quem pratica e praticando aquilo que entendemos ser consistente à luz das Escrituras. Esse é o assunto também que o Samuel quer conversar, que na verdade já está praticamente esclarecido, né? A música tem um papel importante no culto público. E qual é a música que deve ser entoada na igreja? Bom, eu acho que a resposta praticamente foi dada, né? Primeiramente, examinar a letra, a teologia da música. Porque tem muita música ruim, viu? Tem muita música de consumo, de mercado. Tem muita música que é cantada porque ela explodiu nas paradas de sucesso. Tem muita música que não só não tem boa teologia, mas não tem teologia nenhuma também. Tem muita música humanista, focada no homem, centrada no homem. Tem muita música que não traz
as verdades do cristianismo, músicas intimistas demais. Algumas delas parece que Jesus até um namoradinho. E quando você canta, parece até que aquilo perdeu o sentido da reverência, né? Da reverência. Então, nós precisamos entoar louvores a Deus. A música não é para entreter, não é para agradar. A música é para adorar a Deus. Para adorar a Deus. Essa música vem de Deus, ela volta para Deus. Essa música produz um impacto ao ser ouvida. Porque eu concordo com Martin Lutero que diz o seguinte: a música na igreja é teologia cantada. Se a letra é ruim, eu não posso cantar, porque eu estou cantando uma bobagem, estou cantando uma heresia até. Então, pastor da igreja, cuide disso. Não permita que nenhum conjunto, grupo musical da igreja, ensaie uma música, introduza a música no culto público, sem que esta música primeiro seja examinada por você. Você, diante de Deus, é responsável por isso. Então, trabalhe isso com seus grupos musicais na igreja, para que toda música que vai ser cantada tenha seu aval numa análise séria, profunda das Escrituras. Porque cantar aquilo que não tem base na Bíblia é cantar heresia. Isso é grave, isso é pecado. E quando a liderança não está esperta, deixou passar uma música ou outra, a pessoa que está prestando atenção nisso, um membro da igreja, ele pode bater na porta lá do pastor e falar: pastor, essa música aqui é antropocêntrica, vamos tomar cuidado com ela? Pode e deve, porque às vezes o pastor, nem todo pastor, deveria, mas nem sempre, tem uma boa base teológica. E pode ser que ali na igreja, naquela comunidade, tenha alguém que tenha um conhecimento mais apurado. Cabe a esse membro, ouvindo, não concordando, ouvindo e percebendo que tem problema, e comunicar o fato ao pastor da igreja. Olha, pastor, essa música aqui foi cantada hoje, não tem base bíblica por isso. E eu penso que ela deve ser retirada do acervo musical que aquela igreja canta. Vamos em frente, Átila Novaes. Pastor, pode comentar sobre a famosa frase: o justo viverá pela fé? Com maior prazer. Bom, o apóstolo Paulo escreve esse texto lá em Romanos capítulo 1, verso 17. Veja bem que ele está mostrando para nós, através desse fato, ele está introduzindo uma verdade que ele vai expor na carta aos Romanos, que o homem não é justificado diante de Deus pelas obras da lei. Não porque a lei em si seja ruim. A lei é boa, a lei é perfeita, a lei é justa, a lei é espiritual. O problema é que a lei requer de mim perfeição absoluta. Então, eu não sou perfeito, eu sou pecador, eu não atendo às demandas da lei, eu não consigo cumprir a lei. Então a lei não me foi dada para me salvar. À luz da Bíblia, a lei me foi dada para me convencer de que eu sou pecador. E convencendo-me de que eu sou pecador, ela me apresenta Jesus, o Salvador. Na linguagem de Paulo aos Gálatas, Tiago, a lei é uma espécie de pedagogo, de aio, que me leva ao mestre maior que é Jesus Cristo. Então, quando é que você é justificado? É quando você crê em Jesus. E a Bíblia vai desenvolver esse assunto da justificação pela fé e vai evidenciar esse assunto no capítulo 4, mostrando que duas personagens do Antigo Testamento, que é Abraão e Davi, foram justificados pela fé e não pelas obras. No capítulo 5, ele vai mostrar o fruto dessa justificação, qual seja paz em relação ao passado, graça em relação ao presente, glória em relação ao futuro. Ele vai mostrar para nós que você é declarado justo no momento que você crê no Senhor Jesus. E aí eu queria só
Essa é a última pergunta? É a última. É a última pergunta, dedicar um pouco mais aqui. Entender o que foi a doutrina da justificação. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. A Bíblia diz que nós pecamos por palavras, por obras, por omissão, por pensamento. Se eu tiver um único pecado, eu não posso entrar no céu, porque no céu não pode entrar pecado. Nada contaminado entra lá. Então, veja você que eu não posso salvar a mim mesmo, porque eu sou pecador. Ninguém pode salvar a si mesmo, porque todos pecaram. O que é que Deus fez para salvar-nos? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 21. Primeiro, Deus não colocou na minha conta a minha dívida, o meu pecado. Eu não podia pagá-lo. Segundo, Deus pôs a minha dívida sobre o seu filho e lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi feito pecado por nós. Terceiro, Cristo, ao receber sobre si o meu pecado, porque o Pai lançou o meu pecado sobre ele, ele foi feito pecado por nós, morreu na cruz, em nosso lugar, em nosso favor, como nosso substituto, quitando com seu sangue a nossa dívida, rasgando o escrito de dívida que era contra nós, dando um brado na cruz, tetelestai, está consumado, está pago. Ele pagou nossa dívida. Terceiro, agora ele coloca na nossa conta toda a justiça de Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. De tal maneira que quando você crê no Senhor Jesus, Deus declara no seu tribunal você justo diante do tribunal de Deus. Não tem mais débito, não tem mais dívida, não tem mais condenação, já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus vai lá na sua conta, na sua ficha, no tribunal do céu, não só não tem mais dívida, mas tem um depósito de valor infinito lá, a justiça de Cristo. De tal maneira que Deus olha para você e vê toda a justiça de Cristo cobrindo você. Isso significa o justo viverá pela fé. Ele é justificado quando ele crê no Senhor Jesus. Esta é a doutrina central de Romanos. Esta é a bandeira mais tremulante da reforma protestante do século XVI. E esta é uma verdade, ainda hoje, Tiago, não compreendida por tantos crentes, que não tomam posse, se apropriam da segurança que isso nos traz. A certeza de que os nossos pecados foram punidos na cruz. Deus exemplarmente puniu o nosso pecado, não em nós, mas no seu Filho, para que ele, morrendo em nosso lugar, em nosso favor, nos concedesse a vida eterna. Isso é, o justo viverá pela fé. Reverendo Hernandes, obrigado, é um privilégio estar aqui com o senhor, aprendendo da Bíblia com o senhor. Nossa gratidão à Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que proporciona o Trocando Ideias a todos nós, e a produção aqui da Luz para o Caminho, em Campinas. Pastor Hernandes, como é que a gente acompanha a Igreja Presbiteriana de Pinheiros? Ô Tiago, tem muitas formas. Se você mora em São Paulo, vá nos fazer uma visita. Nós ficamos ali na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151, ao lado da Ponte Cidade Universitária. Se você mora em qualquer outro lugar, você pode acompanhar a IPP TV com programação 24 horas por dia, com um grande portfólio de mensagens. Você pode participar de todos os cultos pelo canal do YouTube da igreja. Então nós esperamos você. E a igreja está de coração aberto, de mãos abertas para receber você. Pastor Arival é o nosso pastor titular. Certamente, eu estou lá também com ele, nós teremos muita alegria de acolher você, de cuidar de você e da sua família. Só mais uma dica antes da gente ir embora, acompanhe o pastor Arival no Instagram, @ArivalDiasCasimiro, e também o pastor Hernandes, @HernandesDiasLopes. Você vai encontrar cortes de mensagens,
textos pequenos para você meditar e compartilhar com a sua família. Pastor Hernandes, acabou o nosso tempo. Vamos lá, embora? né? Vamos lá. Um abraço então, até a próxima. Até lá.